aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco agora sobre o Renascimento. Foi logo após a Idade Média, né? Foi o início do fim da Idade Média, né? Onde ocorreu as cruzadas também, vamos ver um pouco disso agora. Bom, o Renascimento é conhecido principalmente pela sua crise do sistema feudal, que acabaria levando a um novo sistema, o capitalismo, que a sua produção é voltada para o mercado, trocas monetárias e organização empresarial. Mas isso aí é o pré-capitalismo, não o capitalismo que conhecemos hoje. Podemos falar um pouco sobre a queda do sistema feudal. Ele ocorreu porque, como posso dizer, o problema fundamental é que a produção feudal passeava no trabalho servil, limitada e adequada apenas a uma população relativamente pequena. Entretanto, a partir do século V, com o fim das invasões dos muçulmanos, a população da Europa começou a crescer. Esse crescimento levou o sistema feudal a uma crise no século VI. Então, o que ocorreu basicamente? Como estava prosperando muito, houve muita gente, cresceu muito, e as pessoas começaram a sair dos feudos e foram para as cidades. É onde começou o renascimento comercial e urbano das grandes capitais. Vou falar um pouco sobre as cruzadas, que foi um movimento de expansão da Europa cristã. As cruzadas foram um movimento de expansão da Europa que era uma contraofensiva diante do avanço do islamismo entre os séculos 7 e 8. A ideia de uma guerra santa contra os infiéis muçulmanos não era nova, mas somente a partir do século 8, com a crise do sistema feudal, surgiram condições para se realizar. A grande quantidade de servos que fugiam da exploração feudal e buscavam novas oportunidades é que fornecia a mão de obra militar necessária às cruzadas. É claro que não se pode negar também o caráter religioso desse movimento. A força da igreja e o profundo sentimento de fé na época ajudou muito para as cruzadas se realizassem. Outro importante fator foi a ascensão do poder papal e o desejo de reconquistar a Igreja separada do Oriente. Com isso, foram realizadas 8 cruzadas em direção à Terra Santa dos cristãos. A primeira expedição, convocada pelo Papa Urbano XI, atingiu seu objetivo, conquistando Jerusalém. Mais tarde, essa cidade foi retomada pelos turcos. Surgiram outras cruzadas, que tinham como finalidade de conservar as posições dos cristãos na Terra Santa. Porém, acabavam por se transformar em verdadeiras expedições de saque, onde o verdadeiro objetivo era tomar as riquezas acumuladas nas cidades muçulmanas. Podemos assim considerar, então, um fracasso, pois uma das razões fundamentais foi o caráter superficial da conquista, que não criou raízes na população local. Como assim? Eles invadiam os locais muçulmanos, o território muçulmano, mas não vaziam a população ali, eles só saqueavam. Então não conseguiu expandir o cristianismo naqueles lugares. É diferente do islamismo, que no seu início ele é muito pequeno, mas criou diversas raízes, expandiu muito naquele ambiente. Podemos citar também outros fatores, como a luta entre os senhores feudais, está aqui embaixo, senhores feudais e o choque entre as diversas ordens religiosas.
tipo, os feudais que dominavam o feudo naquela época não concordavam com todas as medidas religiosas tomadas pela igreja. Então isso foi um choque que gerou diversos problemas na Idade Média. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento das cidades e do comércio. O excedente da população rural, como eu disse anteriormente, ele foi migrado para cidades ou para pequenos aglomerados urbanos, onde procurou algumas atividades para ganhar vida. Também ingressaram na cruzada, como tido anteriormente, ou procurando atividade própria no centro urbano. Com isso surgiram novas cidades e velhas cidades. A cidade passou a ser um centro de atividade comercial e industrial. Nela surgiu uma nova camada social, a alta burguesia e a baixa burguesia. A alta era formada por grandes mercadores e baixa constituída pelos pequenos artesãos. Em algumas regiões, principalmente na Itália, os nobres se integravam na vida da cidade, chegando a participar das atividades comerciais. Entretanto, a maior parte da Europa, os nobres se refugiaram em castelos e palácios do campo. Podemos agora falar um pouco sobre a transformação do feudalismo naquela época. O que levou a sair do sistema feudalismo e para o pré-capitalismo? Bom, podemos citar uns fatores: o esgotamento dos solos cultiváveis. Até porque no século XI, eu acho, a economia europeia esteve em ascensão. Entretanto, no século XII foi marcado por uma violenta depressão econômica e por graves crises sociais. A crise do sistema feudal teve várias formas de manifestação. O esgotamento de solos cultiváveis, como dito anteriormente por mim, aliado a problemas climáticos, chegou a uma escassez de produtos, de alimentos. Então, quando tem pouco produto, o preço tende a aumentar, como no capitalismo, mas aquilo naquela época foi um problema. Porque geralmente quando não tinha alimento, as pessoas de baixa classe que não tinham acesso a ele. Então, obviamente, você pode esperar uma revolta por aí. Também ocorreu um grande surto de fome que se espalhou pela Europa, né, por causa dessa escassez de alimento. Aumentaram a exploração de servos. Aumentaram também a exploração de servos, porque, como não tinha alimento, eles pediram para os servos trabalharem mais, e também pelo alto padrão dos feudais, podemos dizer assim, começaram a explorar muito dos servos. Essa superexploração levou ao desaparecimento de grande parte da mão de obra servil, atacada pela fome e pelas pestes. Tinha peste negra também naquela época. Uma boa parte dos servos, não suportando as exigências, fugiu para as cidades. Os poucos servos que estavam eram muito explorados. Iniciou assim a grande revolta camponesa da Baixa Idade Média. Com consequência dessa enorme rebeliões, os senhores feudais passaram a trocar obrigações dos servos por serviços e substituir parte da produção por contratos, através das quais os servos ficaram livres, mas com a obrigação de pagar uma renda fixa pelo uso da terra. Então, podemos resumir o Renascimento assim como uma transformação da Baixa Idade Média para o desaparecimento do feudalismo. Com certeza essa foi a coisa mais importante nesse período. Resumidamente, o que aconteceu? Com a escassez de produto, com a falta de alimento e com a alta exploração dos servos, ocorreu um êxodo
dos servos para as grandes cidades, onde se tornaram mercadores, começaram a vender e assim por diante, criando assim quase um sistema capitalista, ou conhecido pré-capitalismo. E também com essa ida dos servos para as cidades, a igreja se aproveitou e usou esses servos para suas cruzadas. Mas esse objetivo não era conquistar, na, na maioria, assim, não era conquistar as terras, propriamente dito, mas roubar, sucatear dinheiro e as riquezas dos muçulmanos, dos islâmicos. Criando, então, voltando assim um fracasso para essas cruzadas diante do olhar da igreja, porque ela não criou, ela não expandiu a sua religião. A sua religião ainda ficou na Europa, diferente do islamismo. Então, podemos perceber que essa reviravolta se tornou muito importante naquele período. E também teve a peste negra, também. É algo muito usado, que matou bastante parte da população naquele período. Então é isso, pessoal. Esse é um pequeno resumo. Esses são os principais tópicos. Provavelmente você deve estudar sobre o Renascimento. Ainda tem questões sobre transformações políticas. E quando ocorre uma transformação econômica, tem transformação política. Mas como eu quero fazer um resumo de 15 minutos, não é suficiente. Tem transformações religiosas, culturais também. Mas o mais importante, tipo assim, mais do mais importante está aqui. Então espero que vocês estudem esses tópicos. E obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.